Olá pessoal, aqui é o professor Nilson de Matemática. Esse aqui é um exercício tipo do que eu vou cobrar na prova de vocês. Claro que não vai ser com todos esses dados, lá eu vou fazer com bem menos dados, certo? Mas vai ser parecido. Observe que aqui, ó, tá aqui os dados de uma pesquisa, que é uma pesquisa de um provedor de internet para saber o tempo em minutos de acesso de 60 pessoas. Aqui estão os dados, eu já deixei tudo respondido só para explicar, por isso que está arriscado, que é para o vídeo não ficar muito extenso. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, porque ajuda muito nas questões, é fazer essa tabela. Ele que diz, ó, agrupe as informações em classes de amplitude igual a 30 minutos e faça um histograma correspondente. O histograma é esse gráfico aqui, ó. Esse aqui é o histograma, mas você tira o histograma da tabela, porque é melhor do que tirar diretamente dos dados. Quando ele diz para fazer com amplitude igual a 30, isso quer dizer, ó, que você tem que ter cada classe com tamanho 30. Observa que de 15 para 45 é 30, de 45 para 75 a diferença é 30 e assim por diante. Então, o que é que você tem que fazer para começar? Primeiro você identifica quem é o menor valor aqui, ó. Depois que você identifica nos dados quem é o menor valor, ó, que é 15, aí você coloca ele aqui. E aí é só somar 30, porque que é com amplitude 30 é somar 30. Se fosse amplitude 20, somaria 20, amplitude 10, somaria 10 e assim por diante. Ó, 15 mais 30 dá 45. Esse é o extremo final. Esse vem para cá, é o primeiro daqui, é só repetir. E aí vai somando 30. 45 mais 30, 75. Traz o 75 para cá. 75 mais 30, 105. Traz o 105 para cá. Você faz isso até quando, isso aqui? Até você chegar num valor suficiente para pegar o último dado, até chegar bem aqui. Eu fiz até onde? 255. Por quê? Porque o maior dado é 232. Então, até o 225 não seria possível contar ele, não é isso? Então, mais uma classe, e aí você pega todos os dados. A próxima coisa a ser feita, depois que você faz isso aqui, ó, começa do menor, vai colocando a amplitude, somando a amplitude, até chegar num valor suficiente para pegar o maior dado. Aí você faz a contagem, por isso que aqui está tudo riscado, porque eu fui contando. O que quer dizer de 15 a 45? Observa que como o 45 aparece no 2, ele não entra nessa contagem, ele vai ser contado na outra classe. É você contar todos os valores menores que 45, ó, todos os que tem que for menor que 45, de 15, de 16, de 17, de 20, de 30, de 35, tudo que tiver que for menor que 45 entra aqui. Então eu vim aqui e contei, eu fui fazendo, ó, caçando os menores que 45, aí tem um aqui, ó, 41, 2, aí fui riscando e contando, 3 com 17, aqui ó, 3, 4 com 35, 5, 6, 7, 8, e aí fui riscando, contando, cheguei ao valor de 15. Ou seja, tem 15 dados aqui nessa relação que estão nesse intervalo de classe. O 45, se tiver, já entra aqui, ó. Aí depois que eu fizer essa contagem, risquei lá, eu vou contar todos os que for menor que 75, todos os que sobraram que for menor que 75. E aí a mesma coisa, eu vou procurando e riscando. Eu tenho 52, seria 1, não é isso? Tenho 71, seria outro, 2, e assim por diante, certo? Vou riscando, contando e riscando, que é para não contar de novo. E aí achei 14 valores. A mesma coisa, ó. Os que sobraram lá sem riscar são todos, não é isso? Eu já contei até chegar a menos de 75, os que sobraram são maior que esse valor. Desses que sobraram, aí eu conto os que são menor que 105, vou contando e riscando, deu 14 e assim por diante. Quando eu terminar essa contagem aqui, ó, se essa soma não der os 60, porque lá são 60 dados, não é isso? Ele diz que são 60 pessoas. Então, quando terminar a contagem, tem que dar a quantidade de dados. Se não der, porque você fez alguma contagem errada. Pronto.
Para fazer o histograma, a gente só precisa dessas duas colunas. Essas duas aqui eu vou explicar posteriormente nas outras atividades. Mas você já deixem ela no ponto porque vai ajudar também. Para fazer o histograma, eu só preciso dessa e dessa, ó. Só dessas duas, certo? O histograma é o gráfico aqui. Então, o que é que eu fiz? Ó? Fiz um eixo para os minutos, o outro eixo para as frequências. Aqui esse eixo, no máximo, ele vai até 15, ó, porque aqui é o maior valor, certo? E nesse eixo aqui, você vai colocando os extremos das classes, ó, 15, 45, 75, ó, 15, 45, 75, 105. Esse ME que está aqui é de outra questão, que eu vou já explicar também. Mas vai continuando, ó, 105, 135, 165, 195 e assim por diante. Coloca todos eles aqui, tudo bem distanciado. E aí, ó, daqui são os dados de 15 a 45. Tem quantos? Tem 15. Então, você tem que subir a coluna até o valor 15, ó, até a altura do valor 15. Os outros dois, de 45 a 75 e de 75 a 105, são 14 cada um. Então, ó, duas colunas com tamanho 14. Ó. Observa que não precisa ter todos os números aqui. A gente só precisa ter mais ou menos a ideia de onde ele é. Se aqui é 12, aqui seria 13, 14, 15, não é isso? Ó, 14 mais ou menos nessa altura, ó. Certo? E você pode colocar o número aqui em cima, ó, dos valores que já fica sabendo quanto é cada um. O de 105 a 135. 105 a 135 que é 8. Então, a coluna tem que subir até a altura 8. Observa que aqui é o 9, o 8 está um pouco abaixo, não é isso? Ó, na altura do 8. E assim por diante. Ó, 5 seria a próxima, 2 e as outras duas de 1. Altura 1, as duas colunas iguais. Esse é o histograma. A próxima pergunta, que é as medidas de centralidade, vocês estão observando que aqui eu fui rápido para achar a média aritmética, né? Não precisei fazer aquela soma toda. Por quê? É por isso que eu fiz isso aqui, ó. A média aritmética, eu já coloquei essas duas colunas que já ajudam. Como é que acha essa coluna aqui? Isso aqui é o ponto médio. Esse valor aqui é só você somar, 15 mais 45, 60. E aí divide por 2. Dividido por 2 dá 30. É o ponto médio. Aí 45 mais 75 dá 120. Dividido por 2, 60. E assim todos. Ó, esse mais esse divide por 2. Dá o ponto médio. Porque para dados agrupados, para fazer a média, a gente usa o ponto médio. E o que é esse 450 aqui? Ó? É muito simples, aqui é a frequência vezes o ponto médio. Ó. Esse vezes esse. Você faz 15 vezes 30, dá 450. 14 vezes 60, 840. 14 vezes 90, 1260. Então, é só ir multiplicando. Ó, esse vezes esse. E no final, soma todos esses valores. Quando você chegar aqui nessa soma, a média aritmética fica fácil, porque aí é só pegar aquela soma e dividir pelo total, que no caso, total de pessoas entrevistadas, ó, que é 60. Ó, é esse dividido por esse. Pronto, achou a média aritmética, certo? A mediana. A mediana, como você tem os três primeiros valores lá, que foi 15, 14, 14, dá 43, certo? Como são 60 dados, e você já tem nas três primeiras, ó, nos três primeiros, 15, 14, 14, ou seja, já tem mais do que 30, que é a metade, que é a mediana quem está no meio seria 30. Como aqui passou, quer dizer que o dado 30, ó, até aqui é 29. O 30 está em algum local dessa coluna aqui, o de posição 30. Por isso que eu chamei aqui ME. É a mediana, entendeu? A mediana está em algum local por aqui. E aí a gente usa aquela fórmula para calcular a mediana. Ó. A mediana menos o 75, que é esse, menos esse aqui, que é o extremo aqui anterior, está para 30 menos 29. Por que 30? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem tudo. Deixa eu
30 porque 30. 30 porque a metade de 60, a mediana é o dado que está bem no meio. A metade dos dados, como são 60, é 30, que corresponde à mediana, menos 29. O que é 29? Você tem que tirar essa coluna aqui, os valores que tem nessa coluna e nessa, ó, que é 15 mais 14. Você tira os que estão antes, ó, esse menos esse, corresponde ao 30, que corresponde à mediana, menos esses aqui, que estão aqui, essas duas colunas, já que a mediana vai estar nessa. E aí monta a proporção, ó, assim como 105 menos 75, você fez com essa parte aqui, ó, para saber esse retângulo aqui, agora faz com o retângulo todo, que é esse menos esse, vai estar para o valor aqui de cima, ó, que é 14, ó, esse menos esse, está para o 14. Em todos eles é feito igual, a única coisa que vai mudar é que vão ser outros números, certo? Mas é o mesmo raciocínio. E aí isso aqui é só fazer agora esse vezes esse, que é 14 vezes ME menos 75, e 30 menos 29 é 1. Então fica 1 vezes esse aqui, 105 menos 75 é 30. Então isso aqui é 1 vezes 30, que dá 30. Fica 14 vezes ME e 14 vezes 75 dá 1050, que é igual a 30. Esse menos 1050 vem para cá mais, ó, e esse 14 passa dividindo. Ó, 30 mais 1050 é 1080, 1080 dividido por 14 dá até 77,14, que é o valor da mediana. A moda, se fosse dados unitários, era pegar o valor que mais se repetisse. É claro que tem um valor aqui, ó, que é o que mais se repete, mas como a gente agrupou em classes, esse valor ficou perdido dentro da classe. Ele pode estar nessa, certo? Geralmente está nas classes que mais se repetem. Mas como tem uma classe que mais se repete, quando a gente coloca em dados agrupados, aí a gente não fala mais em moda, mas em classe modal. Quem é a classe modal? É a classe onde tem mais valores se repetindo, a classe com a maior frequência. E a classe com a maior frequência é a primeira, a frequência dela é 15. Ó. Então, essa é a classe com a maior frequência. Então, a classe modal, quando for dados agrupados, é a primeira classe, que é de 15 a 45. E aqui agora tem que calcular a variância e o desvio padrão. Vocês já viram que aqui, ó, eu fiz rápido aqui também a variância, né? Não botei aquele monte de cálculo. É porque eu já transferi os cálculos para cá também, para essa tabela. Como é que é feita essa tabela aqui, ó? Observa que isso aqui, ó, é os pontos médios. Você traz essa coluna dos pontos médios, ó. Ela é a primeira coluna aqui, certo? E para fazer a variância, a gente usa a média aritmética. Quem é a média aritmética? Eu calculei aqui a média aritmética, ó, é 84,5. Então, você precisa da média para calcular a variância. Então, ó, você já tem o ponto médio. Isso aqui é xi menos a média, ou seja, é o valor